Jeffrey Podcast mais uma vez. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, eu tô com uma convidada aqui muito bacana, neurociência pedagógica. Isso aí. Então, ela vai contar como que funciona essa parte da neurociência englobada com a pedagogia. Minha amiga, fica à vontade. Jeffrey Podcast é a sua casa. Pode se apresentar para o nosso público. Eu me chamo Juliana, sou professora, atuei durante 16 anos em sala de aula. E aí, com a realidade da sala de aula, né? Hoje em dia, a gente trabalha com a diversidade, não somos iguais, ninguém é igual a ninguém. E foram surgindo crianças para o meu atendimento, onde tem dificuldades no aprendizado, né? Eu ficava me questionando. Por que o aprendizado é tão fácil para uns e tão difícil para outros? Verdade. E aí foram surgindo crianças em sala de aula com seus questionamentos relacionados à aprendizagem. E os laudos também foram aparecendo, né? Eu tive aí alguns alunos autistas na minha trajetória aí em sala de aula enquanto professora. E aí eu fui em busca desse conhecimento para ajudar as crianças, né? Deus também me abençoou com um filho autista. Eu tenho um filho, o Lucas, ele tem 14 anos. E aí, esse universo não tinha como fugir de mim, né? Tem que cair de cabeça nele, né? Sim. E aí eu fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. E não muito satisfeita, fui em busca da neurociência pedagógica, né? A neurociência, a gente estuda as funções cerebrais para ser funcionais, uma aprendizagem funcional e significativa para aquela criança que tem alguma questão cognitiva, venha a aprender com mais facilidade. Que legal. Tem muita procura aonde a senhora trabalha? Sim, então, nós abrimos o espaço já tem há 4 anos, né? Mas depois que eu saí de sala de aula, resolvi mergulhar de cabeça nesse local abençoado, né? Porque a gente atende ali uma diversidade de crianças e aprende também muito com elas, né? Poucas pessoas ainda conhecem o espaço, né? Através de indicação dos pais, né? Vão falando, olha, tem espaço lá que atende as crianças, atende a diversidade, né? E a gente também não trabalha só com a questão do atendimento especializado. Nós trabalhamos também com reforço escolar, desde a educação infantil, o ensino fundamental 1. A procura é grande também para as questões da alfabetização, né? Que todas as mães ficam preocupadas aí depois da pandemia, né? Com a alfabetização e o letramento. E também o ensino fundamental 2, né? Até o 9º ano. Então, a gente tem uma parceria aí com outros profissionais que atendem as crianças lá no nosso cantinho, no nosso espaço. Que legal. A parte de tem aqui DTH, como é que se fala? DTH. Isso, você também cuida dessa parte, né? Sim, eu atendo crianças com TEA, o autismo, Isso. o TDAH, dislexia, síndrome de Down, DEPAC. Você já ouviu falar no DEPAC? Nunca ouvi falar. É um distúrbio do processamento auditivo central. As crianças ouvem, mas esse processar do som até chegar ao cérebro, às vezes elas não conseguem codificar o que é falado. É o famoso telefone sem fio da nossa era. A primeira pessoa fala de um jeitinho, mas esse processamento, ele é diferente, né? E aí, às vezes, pode até ser confundido com uma dislexia no momento da escrita, no momento da leitura das palavras. A importância de você descobrir, né, cedo. Sim. É importante isso, né? Sim. Criança é uma esponjinha, né? Ela pega tudo com muita facilidade. E nós temos aí uma questão da neuroplasticidade do cérebro, né? Sim. Até os 10 anos, nós absorvemos muitas coisas. Por isso que é importante o diagnóstico logo cedo, porque aí com as intervenções, né, com as terapias, para que a criança se torne mais funcional possível, que tenha mais autonomia possível, né? Então, por isso, é bom ser tratado logo na primeira infância, né?
É porque eu já ouvi falar que você tratando cedo, a criança ela pode crescer e ter uma vida normal, né? Sim, sim, Uma vida normal. exato. Legal. Você já passou por alguma dificuldade lidando com algum pai que de repente não compreendeu essa parte da criança? Você acha que o pai também, a informação tem que chegar para ele ter uma sabedoria para como lidar com o filho? Porque você lá, você está lidando com carinho, ensinando, mas em casa, o tratamento também, os pais têm que ter um tratamento diferenciado para a criança, não é isso? O atendimento especializado é uma parceria, né? Família e os profissionais que estão atendendo essa criança. Lá nós também fazemos o trabalho multidisciplinar. Não é só a questão do professor facilitar e ajudar essa criança no atendimento pedagógico. A gente precisa unir forças, tanto com o psicólogo, com o fono, com o TO, com o psicomotricista, né? Porque são diversos profissionais em benefício para que essa criança venha atingir a melhor autonomia possível. Então tem que ser um trabalho em conjunto, porque senão a gente não tem ganho. Tá vendo aí, né, pessoal, a importância do profissional nessa área aí. Tem adultos também que sofrem disso, você sabe. Exatamente, né? Antigamente, a gente tinha um conhecimento do autismo com crianças assim já muito comprometidas, né? Cognitivamente, comportamentalmente. O autismo, ele não vem fisicamente, né? São questões dos neurotransmissores, né? É neurológico. Então, ele não está no rostinho de ninguém, onde as pessoas falam assim, você tem rosto de autista. Não, a síndrome de Down tem características físicas, mas o autismo não tem, né? É uma questão neurológica. Então, antigamente, só aquelas crianças bem comprometidas que precisavam ir para um hospital psiquiátrico, né? Ou então uma criança muito agitada, que antigamente todo mundo, né, dava a característica como uma disritmia, né? Hoje, quando nós levamos algum filho a algum consultório para investigar algo, algumas famílias falam assim, mas eu era assim quando eu era criança, né? Porque não tinha esse vocabulário, não se ouvia falar tanto, né? Hoje, existem muitos adultos já tendo laudo de autista. É difícil o profissional descobrir que o adulto ele tem esse grau. Sim, porque assim, existem níveis, né? O nível 1 é aquele bem leve, bem sutil, mas tem as suas características. O nível 2 e o nível 3, que é o mais agressivo, né? Sim, a gente pode se dizer. Então, quando as características são bem tranquilas, bem simples, muitas das vezes vai passando despercebido, né? Mas a gente precisa de uma equipe para que possa investigar isso, né? Um psicólogo que faz uma avaliação neuropsicológica, um neurologista, um psiquiatra, precisa passar por diversos profissionais. Não se dá diagnóstico de autismo só em olhar para a pessoa, fazer algumas perguntas, né? Precisa toda uma investigação para chegar a ter esse laudo. E se o adulto ele fizer esse processo e ele descobrir que ele seguir um tratamento, ele consegue ter uma vida saudável, né? Sim. Algumas questões da neuroplasticidade que poderia ser melhor desenvolvida na infância, né? Não tem como ter essas características, né? Ser tão bem desenvolvidas quanto fosse desenvolvida na infância, mas com a ajuda psicológica. O psicólogo vai te dar todo um direcionamento, né? Para que você tenha uma vida de qualidade, junto com a medicação, se for necessário ser utilizada, para que tenha uma vida mais autonomia possível e de qualidade, né? Uma saúde mental aí em dia. Você daria um conselho para os pais em questão assim, quando vê uma criança muito agitada, tem sinal que dá um start assim de uma luzinha que o pai possa falar, não, eu vou investigar. Eu acho que meu filho, ele possa ser autista e deve ter um grau pequeno, mas tem um sinal assim que o pai pode ficar alerta? Sim.
o autismo, nós dizemos, o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Então, é uma infinidade de características, né? Então, a criança, existe as fases do desenvolvimento. Se você notar, observar o crescimento do seu filho, ver que tem alguma questão de fala, que a criança está demorando a falar, às vezes as pessoas falam, vai falar no tempo dela ela fala. Não, existe o tempo. Esse tempo foi estudado, existem os marcos do desenvolvimento e eles precisam ser respeitados. E aí acende essa luzinha quando as coisas não acontecem no seu devido tempo, né? Questões de fala, a questão visual, se você não consegue manter o olhar com a pessoa, né? A questão da socialização, a hipersensibilidade sensorial, são questões com texturas de roupa, tecido, alimentos, né? Então, você fazendo a consulta periodicamente a um pediatra, ele vai te sinalizar, vamos investigar, vamos procurar um psicólogo, vamos no neuro, e aí, a partir daí, as buscas, né, por um laudo significativo, para que venha a ter o desenvolvimento dessa criança. E reforço escolar? Tem muita procura? Como é que está a situação do reforço escolar? Você pode falar sobre ele? O reforço escolar hoje, ele veio para ajudar, né, as famílias, porque a demanda do dia a dia das famílias estão cada vez maiores, né? As mulheres não estão mais só trabalhando como doméstica em casa, né? Nós somos em multitarefas. E as mães precisam desse suporte no conhecimento pedagógico dos seus filhos, né? Então, a gente veio para somar, unir forças aos conteúdos que são passados na escola, né? A demanda de conteúdos de escolas estão, assim, bem grandes. E, às vezes, os pais também já não sabem mais como explicar, tem aquele conflito pai com os filhos, né? Falando sobre mim, presta atenção, eu já tô cansada. Então, às vezes, com a família, não funciona muito bem, né? Existe aquele estressezinho básico. E com as questões já de ensino fundamental 2, né? Que são alunos já de sexto, sétimo ano, às vezes os pais já não têm mais conhecimento daquele conteúdo e precisam de um suporte. Lá no espaço, o reforço escolar, ele acontece de uma maneira diferente, né? Daquela época do nosso reforço escolar, da nossa idade, né? Onde todos ficavam em um mesmo lugar, às vezes poderia ser na varanda da casa de uma pessoa, né? Ele também passa a ser um pouco personalizado, onde a gente atende no máximo 3 crianças, respeitando o ano escolar, né? Então, se são alunos de sétimo, só estudam alunos de sétimo. Se são alunos de sexto, são alunos de sexto, de segundo, de terceiro e assim por diante, né? Para que a gente possa dar uma atenção de qualidade e que possa ajudar para no momento da prova, né? Aquele controle da ansiedade, onde eu preciso tirar uma nota boa e onde existe a cobrança das famílias, né? Isso é natural. Então, o reforço escolar ele veio aí para somar forças com a escola e a família. E né, não estou puxando a sardinha pro lado de ninguém, até porque minha esposa é professora também. Mas a importância do reforço escolar no momento, no tempo de hoje, é muito importante, porque a competitividade, né, é muito grande. O mercado de trabalho, se você não estiver qualificado, você está fora. Está fora. E hoje, se você não se esforçar, até para conseguir terminar o segundo grau, é difícil. Sim. É difícil porque é o que você falou, os pais não estão naquela pegada de ensinar, aí os filhos também com dificuldade acabam estudando, passando de qualquer maneira e ele não tem a qualificação correta para exercer no mercado de trabalho. Isso. E assim, depois da pandemia, né? A pandemia ficou, mas ela vem trazendo muitos problemas, né? As crianças hoje, eu acho que questionamento de muitas escolas em relação à grafia. A gente brinca até com eles. Vocês não são médicos, por favor. A gente precisa entender o que está escrito, né? Uma redação, então, para o professor entender aquela redação, o que ele quer passar, o que ele quer transmitir com a escrita, é bem complicado, né? Porque a grafia está, assim, enlouquecedora. Então, a gente dá esse suporte
para a criança, para a família, para a escola. Existe essa troca, né? O espaço entra em contato tanto com a escola quanto os profissionais que atendem essa criança, seja psicólogo, seja psicopedagogo, para a gente desenvolver um trabalho de qualidade. Viu, pessoal, a importância, esse bate-papo, esse corte, o Jeff Podcast é um corte que com certeza vai estar agregando no canal, agregando na vida de vocês. Com certeza você que está do outro lado, de repente está passando por uma situação dessa e não estava sabendo como lidar. A doutora explica, não é isso? Você deixa um conselho, um recado final para os nossos amigos no YouTube, o seu contato, aonde é a sua escola. Sim. O espaço de atendimento pedagógico especializado fica aqui próximo ao Colégio Sejam, Mercado Supermais, aqui na 15 de novembro. Quem quiser fazer uma visita, o espaço está de portas abertas. É um lugar bem acolhedor, as famílias se sentem super à vontade, tem carinha de casa de vó. E a gente cuida dos nossos pequenos, tanto do reforço escolar como o atendimento especializado, com seres únicos, individuais, amados, abraçados, todos com muito amor e carinho, em busca de uma educação de qualidade e uma educação significativa. Doutora, muito obrigado pela sua presença. A gente já fez podcast, a gente está muito alegre, é um conteúdo muito rico, acredito que vai agregar valor na vida de vocês, tá? Fique à vontade, a casa está aberta para a senhora, a hora que a senhora quiser abordar algum assunto aqui, fique à vontade, pode entrar em contato comigo. Jeffrey Podcast, o seu podcast.